meus amigos e minhas amigas. Todo dia é uma loucura diferente nos bastidores do Cruzeiro. Eu tenho que admitir, de todos os nomes que foram falados na Toca da Raposa, este aqui, que foi divulgado nesta quarta-feira, supera simplesmente todos os nomes especulados até o exato momento. O apresentador do programa Alterosa Esporte, Leopoldo Siqueira, fez um comentário, ou melhor, trouxe uma informação de que o Cruzeiro teria consultado a situação do atacante Cavani, jogador que hoje pertence ao Boca Juniors da Argentina, onde ele é titular absoluto na atual temporada. Seria uma baita de uma contratação? Seria. Mas, vai iludir a torcida do Cruzeiro assim lá longe? Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Leopoldo Siqueira. Só que antes, família, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira as falas do Leopoldo Siqueira. Pode voltar. O Cavani recebeu, através de seus empresários, uma ligação da direção do Cruzeiro, sondando as condições do jogador. Cavani é a mira do Pedrinho, do Alexandre Matos. Curtiu? Eu fiquei até sem palavras agora. O Cavani tá no Boca? Sério? Eu acho que tá muito claro que essa história do Cavani vai ter perna curta, que não vai dar em absolutamente nada. Até porque o próprio Leopoldo Siqueira falou que a consulta aconteceu no início do mês. Se do início do mês até agora não houve um avanço, não houve outras atualizações desta informação, é porque não vai para frente, é porque o Cruzeiro não vai avançar na negociação com o Cavani. Então podem tirar o cavalinho da chuva. Agora eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês uma informação que foi divulgada nesta tarde. Para falar a verdade, duas informações sobre o atacante Caio Jorge. A primeira foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade do portal All Sport, de que o Cruzeiro teria apresentado uma proposta de 4,5 milhões de euros para contratar o atacante Caio Jorge junto à Juventus. O jogador de 22 anos de idade custaria ao Cruzeiro, na cotação atual, 25 milhões de reais. Só que eu me recuso a acreditar nesta informação. Agora tem outra aqui para compartilhar com vocês, que é a do Thiago Fernandes, lá do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Uma informação que, na minha opinião, faz todo sentido, de que o Cruzeiro teria sim apresentado uma proposta de empréstimo com opção de compra estabelecido no contrato. Eu me recuso, com todo respeito ao jornalista Bruno Andrade, eu me recuso a acreditar na sua informação de que o Cruzeiro cometeria uma loucura de pagar 4,5 milhões de euros no Caio Jorge, que ainda é uma promessa, que ainda é um jogador com potencial para sabermos, né, aonde é que essa história vai dar. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola falou sobre o próprio Caio Jorge, o Michael, o Matheus Henrique também foi outro assunto debatido nesta tarde. Se liga agora no que eles falaram. No momento, e até fez proposta, é o Caio Jorge. O problema Então a reunião aconteceu, a proposta foi apresentada. foi apresentada uma proposta por empréstimo. Então o HG não está mentindo, não. Não, o HG nunca mente. O que o Cruzeiro tenta é a contratação do Caio Jorge por empréstimo. O Cruzeiro conversa hoje com o staff do Caio Jorge, quer a contratação do jogador por empréstimo, formalizou a proposta da Juventus, e agora o ponto, HG, é o seguinte: o Cruzeiro nesse momento ele não se sente 100% seguro de que tem a melhor proposta, mas não vai entrar em leilão. Fez a oferta, vai aguardar uma resposta da Juventus e do próprio Caio Jorge, que tem 22 anos, ainda não conseguiu voar ali na Juventus, se destacar tanto na Juventus, tanto estava emprestado ao Frosinone, que também é da Itália. Então existe hoje uma oferta formalizada do Cruzeiro pela contratação do Caio Jorge. Ô Thiago, você sabe quais seriam os clubes que estariam na disputa aqui no nosso continente? Não sei, velho. Eu até perguntei, o cara falou, não sei, sei que tem muita concorrência e tal. Eu não sei, talvez seja uma forma de valorizar e depois trazer e falar, o Caio Jorge era importante a gente lembrar que é muito jovem, né? Tem 22 anos, passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, então a gente sabe da qualidade dele, acompanhou ele aqui no Santos, foi importante para o Santos em 2021, depois já passando as temporadas nesse período da Juventus, ele não teve uma boa sequência, foram apenas 13 jogos pela Juventus, não chegou a marcar gols,
Frosinone, 22 partidas. Então, assim, ele não se adaptou ao futebol italiano. E isso acontece. A gente tem um ótimo exemplo, eu citei isso ontem aqui, e é importante a gente trazer esses recortes para o torcedor entender. Ah, não deu certo na Itália, então acabou o futebol. Não, ele tem 22 anos, tem um potencial gigantesco. O Gabigol não foi bem na Internazionale de Milão, jogou pouquíssimo na Internazionale. Voltou para o futebol brasileiro, se reencontrou no Santos, foi super bem, virou um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo. Não é no momento, mas é historicamente um dos grandes ídolos da torcida do Flamengo. Então, eu aponto como uma ótima contratação se der certo aqui para o Cruzeiro. O Valu, me agrada demais. Eu acho um jogador com um potencial muito grande e eu queria saber a sua opinião. O potencial é grande. Ninguém vai parar na Juventus, assim, né? Tropeçou no futebol brasileiro e a Juventus contrata, né? O Pedro também, né? Que hoje vive mais novamente uma ótima fase no Flamengo, também foi para o futebol italiano, não conseguiu jogar lá na Fiorentina. Sim, o Gabigol até o nível de exigência é mais alto, né, na Inter de Milão do que na querida Fiorentina. É um jogador com potencial, jovem também. Nesse sentido, um perfil, nesse sentido, de ser um jogador jovem que já foi lá e não conseguiu repetir o sucesso no Brasil, um caso um tanto parecido com o do Gabriel Veron, nesse sentido, nesse aspecto em especial. E tá aí, acho que o fato de outras equipes estarem interessadas diz muito a respeito da crença nesse jogador que tem realmente capacidade de fazer gols, e o Cruzeiro vai precisar de jogadores, aí pelo menos a minha opinião, 2 com esse perfil para a próxima janela que vai ser aberta em julho. Bom, o Rep, você gostaria de vê-lo no Atlético? Eu gostaria sim, acho um jogador interessante e eu achava que ele era um substituto natural até para o Paulinho. O Atlético já teve interesse nesse jogador no passado, mas a coisa não andou. O Atlético não vai atrás. Eu lembro que o Atlético tem interesse nele, mas... O cara que o Atlético queria mesmo para ser o reserva do Paulinho, para ser o potencial substituto do Paulinho. O Cruzeiro está tentando avançar com o Michael, HG. E aí, aquela pedida do Al Hilal de 8 milhões de dólares, ela não existe mais. Não é o que o Al Hilal quer hoje. O Al Hilal aceita liberar o Michael por um valor inferior. E isso significa que o Cruzeiro poderia entrar no páreo. Porque 8 milhões de dólares dá mais ou menos 41 milhões de reais. E dessa forma o Cruzeiro descartaria a contratação do Michael. Mas por um valor inferior, aí sim seria possível. Então hoje o Cruzeiro cogita sim a contratação do Michael, conversa e tenta entender o que o Al Hilal pede para a liberação do jogador. De fato o Al Hilal pensa em negociá-lo, talvez até na própria Arábia Saudita, porque existem propostas, existem consultas da Arábia Saudita para que o Michael deixe o Al Hilal e permaneça no país. Querem abrir espaços para estrangeiros. Exatamente, né? E mesmo num elenco tão recheado, o Michael teve muitas oportunidades e não foi mal. Ele, no elenco que tem Neymar, estava lesionado, tudo bem, mas tem o Mitrovic, tem... Putz, eu fiz a lista hoje, cara, esqueci. Tem o Koulibaly, que é zagueiro, fica que é um jogador interessante. Então não era mentira do HG, não? Também não. E para finalizar uma situação, eu avancei numa situação do Matheus Henrique. Hoje, o que inviabiliza qualquer conversa de clubes brasileiros com o Matheus Henrique é a situação do Sassuolo. O diretor esportivo do Sassuolo, salvo engano, Giovanni Rossi, eu até peguei o nome, mas, cara, esqueci aqui de cabeça. O Giovanni Rossi, eu acho que é o diretor esportivo do Sassuolo, ele deixou o clube tem 5 dias, e aí, sem essa definição em relação ao diretor esportivo, o Sassuolo ainda não quis abrir conversas com nenhum dos brasileiros que o procurou. A gente já tinha trazido aqui Atlético, Cruzeiro e São Paulo. Junta-se a eles o Grêmio. Então, os 4 têm interesse na contratação do Matheus Henrique, mas a situação ainda não está avançada, porque nesse momento estão todos eles ali esperando a definição do diretor esportivo. Mensagem. Ele mandou a mesma, eu acho. Pois é. Ó, Caio Jorge é o papagaio com grife. Ah, não acho. De maneira nenhuma. Mas ele me mandou a mesma coisa. Ele me mandou os números dele falando que ele é um jogador sem números bons. Que no Brasil, sem números bons na Itália. Não, ele falou do Brasil também. Pô, aí ele mandou do Brasil. Falou, de acordo, Caio Jorge é um papagaio com grife? Desculpa. Não, acho que o Papagaio é um jogador que daqui para frente ele a sua formação como atleta já terminou. A gente está falando de um jogador que a gente não sabe ainda até qual potencial ele pode atingir. Só para trazer o que o Stefano trouxe, em 2019, 7 jogos, nenhum gol. 2020, 48 jogos, 9 gols. 2021, 28 jogos, 8 gols e 3 assistências.
2021, 2022 na Juventus. No time principal, 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. 2 jogos pelo time sub-23 e um gol. Não jogou em 2022, 2023 pela Juventus, porque teve uma lesão grave. 2023, 2024, 22 jogos pelo Frosinone, 3 gols e uma assistência. Olha como é que ele tá errado. Se você pegar a idade do menino, que é de 22 anos, e voltar na época que ele fez o gol, ele tinha o quê? 17? 17, 18. Então, se eu for seguir o que o Stefano Poc está dizendo, aliás, Popó, se quiser falar, vem aqui. Se eu for seguir o que o Popó está falando, o Stefano Poc, então o Vitor Roque é ruim. Vem cá. Então o Vitor Roque é ruim. Peraí, chegou lá e nem jogou. Acabamos de elogiar o Alisson. Ele fez 48 jogos e 9 gols. Ele tinha 17 anos. Que ninguém foi que ele é craque, né? Ninguém foi que ele é um Neymar. Ele tá falando que ele é o que você falou, que é um jogador interessante, informação e potencial. 2016, se você pegar os números do Paulinho, os números do Paulinho não eram bons, não, gente. Você pega os números do Paulinho, não era bom. Mas o potencial do atleta faz com que ele se acredite. Eu falo essa... Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!